Bom dia, pessoal. Vamos analisar os jogos desta terça-feira, 16 de agosto de 2022. Mas antes, como de costume, vamos conferir a lista de domingo. E na lista estava o over 2,5 no jogo do Mainz contra o Union Berlim e não bateu. A partida terminou 0-0. Foi um jogo tecnicamente bem fraco, com poucas chances de gols. E como eu havia comentado, esse jogo poderia ser interessante no ao vivo para buscar esse lei mais. Mas aqui eu acabei não fazendo nada. Também estava na lista o Beck Atlético Mineiro contra o Coritiba e bateu no apagar das luzes. A equipe do Atlético Mineiro venceu por 1-0, com um gol aí marcado aos 94 minutos. E nesse jogo eu fiz algumas entradas no Beck Atlético Mineiro, principalmente em bolas paradas, mas não consegui pegar o gol e fiquei aí com mais ou menos 5% de hedge sobre a stake. Mas é coisa totalmente normal. Também estava na lista o Lei Fortaleza contra o Ceará e não bateu. A equipe do Fortaleza venceu o jogo por 1-0 com um gol marcado aos 18 minutos do primeiro tempo. Um jogo muito pegado, com muitas faltas, muitos cartões amarelos e a equipe do Ceará não conseguiu chegar ao empate. E para fechar a lista de domingo estava o over 2,5 no jogo do Chelsea contra o Tottenham e bateu. A partida terminou 2-2. A equipe do Chelsea abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Aos 68, a equipe do Tottenham empatou o jogo. Aos 77, o Chelsea voltou à frente do placar, mas nos acréscimos, a equipe do Tottenham empatou o jogo e terminou 2-2. Então a lista de domingo ficou aí com 2 acertos e 2 erros. Não foi uma lista boa. Quem fez as 4 entradas a punter, que não é o objetivo aqui, mas quem fez as entradas a punter ficou aí com mais ou menos 15% de hedge. O green do over 2,5 no jogo do Chelsea contra o Tottenham cobre o hedge do over 2,5 no jogo do Mainz contra o Union Berlim. E o green do Beck Atlético Mineiro cobre 85% do hedge do Lei Fortaleza. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. Campeonato Argentino eu vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina contra o Bahia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Londrina nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Londrina tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E a equipe do Bahia nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bahia tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos entre eles. Vitória do Bahia, vitória do Londrina, vitória do Bahia, vitória do Londrina e vitória do Londrina. Vamos dar uma olhada aqui no Londrina jogando em casa, os últimos jogos do Londrina como mandante. Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos em casa, o Londrina venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. E a equipe do Bahia jogando fora de casa nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bahia venceu 3, perdeu 5 e empatou 2. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. A equipe do Bahia na segunda colocação com 43 pontos e a equipe do Londrina na quinta colocação com 34 pontos. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 10ª colocação. Em 12 jogos venceu 5, empatou 5 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Bahia ocupa a 4ª colocação. Em 11 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Londrina tem odds aí de 3,03, 2,92, 2,88, 2,90. E a equipe do Bahia 2,56, 2,52, 2,60 e 2,70. Aqui não vai ser um jogo fácil. A equipe do Bahia vai encontrar grandes dificuldades contra o Londrina lá no Paraná, mas eu vou colocar o Londrina em lei com uma odd média de 2,95. E aí aquele mesmo esquema de sempre, se o Londrina começar melhor, fica fora ou então busca alguma coisa contra o Bahia. E tem também Liga dos Campeões, fase qualificatória, Bodø Glimt da Noruega contra o Dinamo Zagreb da Croácia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Bodø Glimt venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bodø venceu 7,
empatou 1 e perdeu 2. Tem jogos aí de 5-0, 8-0, 7-0. É uma equipe que marca bastante gols. E a equipe do Dinamo Zagreb nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate. É um time aí que marca bastante gols também, 4-1, 4-2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Dinamo não tem nenhuma derrota, são 3 empates e 7 vitórias. Os últimos jogos do Bodø Glimt como mandante venceu os últimos 5 jogos. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bodø Glimt venceu 7 e empatou 3. E a equipe do Dinamo Zagreb, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Dinamo Zagreb tem uma derrota, 2 empates e 7 vitórias. É uma equipe forte mesmo jogando fora de casa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. O Bodø Glimt tem odd de 2,15, 2,20, 2,18, 2,10, 2,25. E a equipe do Dinamo, odd de 3, 3,05, 3,05, 3, 3,10. Aqui eu acredito que pode ser um jogo interessante para gols. São duas equipes que marcam muitos gols. Vamos ver se tem odd aqui para o over 2,5. O over 2,5 com odd média de 1,70. Eu vou deixar esse jogo fora da lista, apesar de achar que tem grande chance de bater, mas eu não costumo colocar odd abaixo de 2 no mercado de gols. Copenhague da Dinamarca contra o Trabzonspor da Turquia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Copenhague nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Copenhague venceu 6 e perdeu 4. E a equipe do Trabzonspor nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Trabzonspor venceu 5, empatou 1 e perdeu 4. Vamos ver como que é o desempenho das equipes em casa e fora de casa. A equipe do Copenhague nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. E a equipe do Trabzonspor nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Uma race bem semelhante. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Copenhague com odd de 2,20, 2, 2,10, 2,12 e 2,15. E a equipe do Trabzonspor com odds aí de 3,60, 3,42, 3,45, 3,40 e 3,50. O mercado está dando um bom favoritismo para a equipe do Copenhague. Eu não conheço muito bem as equipes, principalmente a equipe do Copenhague. A equipe do Trabzonspor eu acompanhei bastante jogos na temporada passada pelo campeonato turco. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. Nesse match odds aqui eu vou ficar fora. O over 2,5 com odd de 2,10. Mas eu não conheço muito bem as equipes, é jogo de ida e volta. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também. Se eu for fazer alguma coisa nesse jogo, eu vou para buscar o Lei Copenhague. E o último jogo aqui é o Rangers da Escócia contra o PSV da Holanda. Vamos dar uma olhada na race das equipes. A equipe do Rangers nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Rangers tem 3 derrotas, 6 vitórias e 1 empate. E a equipe do PSV nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do PSV por 1-0, empate por 0-0, vitória do Rangers por 4-1, vitória do Rangers por 1-0 e vitória do Rangers por 3-2. Aqui eu estava até animado para o mercado de gols, mas olhando os últimos jogos entre eles já não me anima tanto. Vamos ver o desempenho das equipes em casa e fora. A equipe do Rangers jogando em casa nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do PSV jogando fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Conseguiu um bom empate contra o Mônaco na França. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. A equipe do Rangers com odd de 2,55, 2,65, 2,52, 2,50, 2,60. E a equipe do PSV com odds de 2,70, 2,73, 2,62, 2,55, 2,70. O mercado está dando aí um leve favoritismo para a equipe do Rangers, mais por jogar em casa. Lei PSV, será? São duas equipes que atacam bastante. A equipe do PSV vai decidir em casa, um empate que não está ruim. Aqui no pré-live pende mais para um Lei PSV, mais pelo fato de jogar fora de casa. São duas boas equipes, mas o PSV vai decidir em casa. É um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista também.
Então a lista de terça-feira ficou aí apenas com o Lei Londrina. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.